Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos comemorar. O Brasil é Globo de Ouro. Vamos! É isso aí, galera, é isso aí. E qual que é o melhor jeito de você comemorar a conquista de um prêmio de cinema? É atacando um presidente da República. Eu quero, neste começo de vídeo, galera, dividir com vocês um pensamento. Pode ser uma teoria, pode ser um devaneio, e eu quero que você coloque nos comentários se eu tô viajando muito ou se faz sentido e eu estendo isso até o André. Eu tava treinando hoje, fazendo um supinaço mesmo, estourando, petrificado. E aí eu fiquei pensando nessa vitória do Wagner Moura, principalmente pelo prêmio de melhor ator. Tá? Porque até o Agente Secreto, pra mim, vocês que acompanharam o Esquadrão e já devem ter, em vídeos anteriores a gente já tinha falado, o Agente Secreto ele tinha grandes chances de vencer o prêmio de filme de língua não inglesa, não por ele ser bom, mas por ele ser o melhorzinho dos piores, tá? Apesar de que pra mim, Sirati, que é mesmo sendo um filme sem propósito, sem razão de existir, até me surpreendeu e valor sentimental é bem melhor do que o Agente Secreto. Mas ok, eu achei que eu vi até de certa forma uma justiça o Agente Secreto vencer ali o prêmio no língua não inglesa. Agora, o Wagner Moura ganhar melhor ator, aí eu discordo, tá? Principalmente olhando os seus concorrentes, olhando desempenho e performance, tá? Mas por que eu falei isso logo na abertura? Eu fiquei pensando, falei, cara, Ainda Estou Aqui venceu e a Fernanda Torres venceu. Agora vem o Wagner Moura ganhando e o Agente Secreto. O Ainda Estou Aqui a gente considerou um bom filme. Pra mim, a atuação da Fernanda Torres é formidável, tá? Formidável, dá uma aula de atuação, justíssimo. Só que olhando, eu confesso pra vocês que me surgiu esse devaneio ou essa teoria. Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos hoje é o Donald Trump, certo? Tenta juntar esse quebra-cabeça, André. Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump. 95% das pessoas que estão ali no Globo de Ouro, que estão envolvidas nessas premiações, ali no Oscar, são lacrates. 90%, tá? Vamos colocar 90%? 90% são lacrates. Principalmente a galera da academia. Como que eu posso fazer um protesto contra o Donald Trump de forma velada, sem escancarar? Deixa eu pensar. O Brasil, ele é presidido por um presidente que não tem uma relação nada amistosa com Donald Trump. Donald Trump tem uma relação excelente com Jair Bolsonaro. E de repente, o Wagner Moura ganha o prêmio e na sua entrevista pós Globo de Ouro, ele ataca o presidente Bolsonaro, o chamando de fascista, usando todos aqueles jargões e aquelas bravatas que os lacradores usam. Como que eu posso, de certa forma, protestar contra Donald Trump? Opa, esse cara aqui que tá concorrendo, ele é do Brasil. O Brasil não é amiguinho dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, o presidente do Brasil, que era um presidente de direita, está preso. É interessante. Se a gente premiar esse cara aqui, ele vai falar algumas coisinhas. Então me surgiu esse devaneio, sabe? Meio sem sentido. E a gente vai falar muito sobre isso. Porque, novamente, Wagner Moura ataca o presidente Bolsonaro, chamando ele de fascista, falando do período tortuoso da perseguição dos atores. Todo mundo foi perseguido em 2018 e 2022. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Alguém foi preso? Eu, pelo menos, não me lembro, né? A perseguição, ela pode ser completamente subjetiva. Eu posso postar algo no Twitter, nas minhas redes sociais e falar, eu tô sendo perseguido. Mas não é literalmente, né? O perseguido, ele, às vezes, ele precisa de mais afirmações, né? Agora, o Bolsonaro, ele é o sucesso dessa turma da esquerda. Esses prêmios
eles são completamente favoráveis. O Bolsonaro, ele é o motivo, né? É a motivação de todas as premiações. E aí é algo com que a esquerda faz muito bem. Ela pega um inimigo, pinta ele da pior coisa possível e vai fazendo material em cima. Faz documentário, faz filme. Não em relação a esse... obviamente, né? Os filmes da Fernanda Torres e do Wagner Moura não tem relação com o Bolsonaro, que a gente tá falando da década de 60. Mas depois, no pós-filme, aí é a figura do Bolsonaro. É a figura de qualquer um que discorde, né, deles, porque eles têm os ditadores que eles adoram. A gente viu ali com o que aconteceu com o Maduro no começo do ano, toda a esquerda ficou contra. Meu Deus e tal. E aqui você tem todo o poder da esquerda, como o Gabriel pensou muito bem. O poder ele se estabiliza dentro da esfera cultural. E aí não adianta o direitista chegar todo ano e reclamar do que acontece culturalmente. Porque eu postei isso no meu Twitter, 95% dos brasileiros, né, isso é uma conta minha de padaria, mas eu reafirmo, tá? E até colocarei uma bet em cima dessa minha estatística. 95% dos brasileiros de direita, conservadores, liberais, e isso eu tô colocando público, geral, eu tô colocando influenciador, eu tô colocando político, eles veem a política num fim dela mesma. Só a política pode mudar a política. E não é assim que funciona. Por meio da cultura, você começa o primeiro combate. Isso já foi dito várias vezes pelo professor Olavo. Só que a maioria, e aí eu coloco também empresários. O coletivo, o pensamento coletivo, ele é aprofundado através da cultura, que é o conjunto de crenças e valores que são disseminados por várias outras fontes. Não é a política é o fim disso. Tudo começa antes, na construção desses ideais, né? Que são aprendidos, compartilhados. Então, esse é o grande trunfo da esquerda. Tanto que quando você tem um filme que tem um viés mais conservador, eles ficam desesperados. Porque eles sabem que é ali que eles não podem tomar o contra-ataque. Que é aquele contra-ataque perigoso. Eles sabem muito bem, né? Tudo o que eles estão dizendo agora é só falácia. Ah, você não torce para o brasileiro? É o mesmo cara que, se tiver um pênalti numa eliminação de Copa do Mundo que teremos esse ano e o Neymar bater, ele vai torcer pro Neymar errar. Porque o Neymar não votou em quem... O Neymar, ele não ajuda o movimento. Ou você tá comigo ou você tá fora. Este é o pensamento. E aí você vê neste momento onde a cultura, um aspecto da cultura é premiado da esquerda, todos os outros frontes de guerra junto. Jornalista chorando, jornalismo, academia, universidade. Você vê os outros artistas e também o próprio Wagner Moura está inserido no meio artístico. Aí você vê os políticos e os influenciadores exaltando. Ou seja, você tem uma gama muito forte de toda a influência cultural do país comemorando o fato. E se você não comemorar, você não é o patriota? Então, eles sabem fazer o jogo de linguagem, eles sabem fazer a estratégia. Enquanto a direita, quem que a gente vai votar? Quem que eu vou votar de senador? Quem vai ser o deputado? E quem que vai para presidente? E todo o trabalho anterior, as agências de publicidade, né? Quem são os canais que tem ali, os empresários estão fomentando o quê? A maioria dos empresários, eles são liberais? Não. Né? Você tem toda uma cadeia de deficiência dentro dessa área na própria direita. Agora, voltando aqui para a parte do Wagner Moura, o Bolsonaro, ele é aquele alvo, vai ser o alvo daqui a 30 anos, porque a esquerda é boa nesse fato de pegar um alvo e ficar. É a estratégia de criar o inimigo, de bater nele. Exato. O Bolsonaro, ele vai ficar há muito tempo. O Bolsonaro já foi, já saiu do governo. Acabou. Ele entregou as estatais com lucro. E aí você tem a realidade, né? O grande problema, e que eu reafirmo, isso eu vou reafirmar sempre, que parte da canhota é espiritual. Porque assim, eu não consigo entender como razão você ir para uma manifestação pedindo mais imposto.
Então, pra mim, entra numa seara espiritual. Aí você desce e vem pra realidade. Você vê Correios, escândalo de Correio. Escândalo de CPMI do INSS. Você vê o desmatamento, que é a área que eles falavam que lutavam. Você tem vários déficits. Você tem a PL do streaming, que vai aumentar mais imposto. Você tem o maior aumento de imposto que teve. 1 trilhão de impostos. Você tem déficit na saúde, déficit na educação, problema na segurança. Você tem milhares de problemas. Mas agora, o prêmio dos Estados Unidos, que a gente considera imperialista, fascista, serve. Então depende do local, depende do momento, enquanto eu vou utilizar a minha narrativa. Os Estados Unidos não presta, o Trump é fascista, mas o Globo de Ouro é meu. Isso aqui vale, porque eu consegui. O prêmio, se eu não me engano, do Wagner Moura é de $1 milhão. Ele vai, o que ele vai fazer com esse prêmio? $1 milhão. Ele vai dividir? Ele vai usar pra alguma ONG? Então é tudo muito orquestrado, tudo muito organizado e pega muito trouxa. Mas aqui a gente tenta, de certa forma, dar a nossa opinião pra você pensar de uma outra forma. Mas é muito interessante como a premiação, uma premiação do Globo de Ouro, ela tem a capacidade de fazer com que as pessoas esqueçam de todos os problemas que estão, aumento de gasolina, aumento de carne, supermercado caro, fora as outras coisas que eu trouxe, todo mundo esqueceu porque agora o Brasil venceu. Mas aí eu encerro o meu longo destaque perguntando, venceu o quê? É só isso. Fazendo um agradecimento especial às mais de 51 mil pessoas que passaram pelo programa do Esquadrão Nerdola. Cara, que resultado fantástico. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi uma apresentação incrível. A gente ficou mais de 5 horas ao vivo, trocando ideia, acompanhando o Globo de Ouro, torcendo a favor, torcendo contra. E foi mais um marco na história do Esquadrão Nerdola. Foi o primeiro. E batemos um pico de audiência de 3 mil pessoas acompanhando o Esquadrão, e muito obrigado, tá, pela credibilidade de vocês, tá? Foi realmente um momento histórico, um momento épico, e tem mais no Oscar, tá? Tem mais. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Após a vitória histórica do Globo de Ouro na categoria de melhor ator de drama por Wagner Moura, ele aproveitou a coletiva de imprensa em Los Angeles para fazer uma afirmação política e contundente sobre o Brasil e o seu passado recente. O ator, que se tornou o primeiro brasileiro a ganhar na principal categoria de atuação no prêmio americano, falou sobre a importância de continuar produzindo filmes que abordem a memória histórica do país e a relação dessa memória com a política atual. Podemos esperar a trilogia. Não tenha dúvida que teremos mais. Isso até é uma estratégia digna do capitalismo. Você faz um tênis, esse tênis vende e você faz mais desse tênis, né? E é lógico que a gente vai ter, porque isso acaba reforçando toda a narrativa da esquerda, dos perseguidos. Pô, toda entrevista que o Wagner Moura dá, ele fala que ele foi perseguido. Toda entrevista. Foi muito difícil. Assim, quando eu quero conversar com um artista, eu não quero saber do conceito político dele, eu quero saber sobre o produto. Por isso que a maioria o cinema, ele caiu muito por conta dessas entrevistas, dentro de toda aquela era woke. Cara, eu não quero saber em quem você votou, o que você acha do Trump, o que você acha do Bolsonaro. Fala do seu filme. Então, e assim, deu tão certo com a Fernanda Torres que o Wagner Moura, ele fez a mesma estratégia. Foi a mesmíssima coisa. É toda hora o Bolsonaro, sai a manchete aqui. Eu entendo a estratégia de engajamento. Só que já encheu o saco, né? Pelo menos pra gente aqui. Aí depois tem o telefone do Lula e tudo mais. Todos os artistas, beleza, tudo mais. Então, cara, é muito chato isso. Muito chato. Ele não consegue falar do produto dele, né? E a ditadura lá do Brasil que dá a premiação pra todos os esquerdistas, né? Exato, mas olha só, tem uma outra questão, tá? Os jornalistas também vão buscar essa pergunta, tá? Eu já percebi também. Nós temos jornalistas americanos que perguntam, que tentam extrair essa do Wagner Moura.
tá? E é muita coincidência você ter um governo aqui no Brasil de esquerda, extrema esquerda, um governo nos Estados Unidos de direita, e aí, de repente, ganha o prêmio um ator do Brasil, onde o Brasil não tem uma boa relação. E aí, no discurso dele, ele ataca o fascismo, que é o mesmo discurso que os canhoteiros dos Estados Unidos usam para atingir o Trump. Então você pode extrair o discurso do Wagner Moura e aplicar em direção ao Trump. E outra questão é a semântica, né, da esquerda, de esvaziamento real do significado da palavra, fascismo. Nossa, isso daí, Por que pra mim... Tem o fascismo no Brasil, não tem mais. Como é que acabou? O fascismo Acabou rápido, né? Então, o fascismo do Brasil acabou em 21 para 22. Não, de 22 para 23. Foi um dos fascismos mais rápidos que tivemos. E mais... mais calmos, e né? mais pacíficos. Como é que foi essa transição do fascismo? E o fascismo dos Estados Unidos? Porque o Wagner Moura mora lá. Então ele quer viver no fascismo, como forma de luta. Então, a gente tem que desmembrar essas coisinhas. Ó, abre aspas aqui, ó. A ditadura ainda é uma cicatriz aberta na vida brasileira. Isso. A ditadura é uma cicatriz aberta. É muito bonito. Isso aconteceu há apenas 50 anos. 50 anos é muita coisa, tá, Wagner Moura? É muita coisa, tá? Não tenta potencializar. Aqui quando você fala ditadura ainda é uma cicatriz aberta, você tá inventando algo, falando pelas pessoas. Você não tá falando por ninguém, você tá falando por você só. Nós recentemente tivemos, de 2018 a 2022, um presidente de extrema-direita fascista, que é uma manifestação física dos ecos da ditadura. Então, a ditadura ainda está muito presente no cotidiano brasileiro. Isso eu concordo com ele, a última frase. Tá muito presente mesmo, Concordo. Só o lado que você erra. Agora, algum jornalista poderia perguntar, senhor Wagner, como é que foi a luta armada pro Brasil se libertar desse fascismo que durou... É um fascismo que durou 4 anos, né? Fascismo rápido. Isso. É o fascismo, é o fascismo, né? De 2018 a 22. Como é que foi a luta armada? Como é que foi tomar o poder de volta de tudo isso aqui? Gostaria muito da resposta do Wagner Moura. Mas assim, a verdade é que por mais que essa turma tenha todo esse aparato, eu sei que eles não são livres de verdade. Precisa participar de todo esse teatro, ser preso, de receber um briefing no grupo, ter que falar a mesma coisa, fingir que acredita, fingir que luta e morar nos Estados Unidos no auge do capitalismo. Deve ter algum momento na vida desses sujeitos, porque eu sempre falo aqui, existe o socialista, comunista, o woke, esquerdista, burro, que é o de Twitter, que acredita realmente nisso, e existe o profissional, que sabe que é só pra enganar trouxa e vive com o melhor do capitalismo. Ou a Janja viajou pra algum lugar, né? As viagens são muito boas. No Cuba, não? E os lugares onde fica são excelentes. Então, assim, existe o profissional Guarujá? E existe o trouxa. Ele gostava do Guarujá. Então, assim, tem isso, essa mescla. Ou você acha que realmente o Wagner Moura luta, ele vai pegar esse prêmio de $1 milhão que ele ganhou e fala assim, é muito dinheiro, eu não vou aceitar. Os filmes que ele faz em Hollywood, não, eu não quero cachê, eu vou fazer pela arte. Realmente acredita nisso? Então é muito legal a gente pensar nas coisas e sempre reafirmando. O Wagner Moura, ele é um excelente ator. Sim. O filme não extraiu o potencial dele. Zero. Ele não extraiu. E tinham outros atores que fizeram, na minha opinião, trabalhos melhores que o Wagner Moura. Mas aqui você tem um terreno político onde, depois ali de um tempo que ficou mais escrachado, a política acabou dominando o cenário cinematográfico. Antônio Gramsci. Toda hora é alguém porque politicamente é aquilo lá, tinha uma ONG, ganhou porque é isso, ganhou porque é aquilo, porque é contra isso. Então, é um direito não acreditar na credibilidade da premiação. Porque a própria premiação já deu vários indícios que, né, você pode duvidar, é um direito seu também. Então, tudo isso é colocado e vira a mesma discussão do ano passado e todo mundo continua lutando com as mesmas armas. A pergunta é, qual será
o próximo filme da trilogia da ditadura? Tem alguns atores que podem ser escalados aqui. Vão vir uns 3 ainda, pode aguardar. Ó, ainda estou aqui, Fernanda Torres. Agente secreto, Wagner Moura. O próximo pode ser Lázaro Ramos, Bruno Gagliasso. Bruno Gagliasso. Esse eu espero. Quem será o próximo protagonista dessa trilogia incrível? Celton Mello. Celton Mello tá na Anaconda. Destruindo, né? É. Coloca aí nos comentários, galera, a opinião de vocês que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e feste fascismo.